Olá, pessoal. Retomamos a nossa conversa sobre a fisiologia do sistema nervoso. E dentro da fisiologia do sistema nervoso, estamos falando do tecido nervoso. E dentro do tecido nervoso, estamos falando de neurônios, certo? Nesta figura que vocês estão vendo aí, nós encerramos a conversa do vídeo anterior e falávamos sobre o axônio. Então, nós já conversamos sobre as porções do neurônio, que são os dendritos, o corpo celular e o axônio. E falamos também sobre sinapse. Vocês já sabem o que é uma sinapse, qual a função da sinapse, certo? Muito bem. Então, antes da gente passar para a próxima figura, eu lembro a vocês que essas três porções, elas são comuns a todos os neurônios, tá? 99,9% dos neurônios têm dendritos, corpo celular e axônio. Quando nós falarmos sobre o sistema nervoso simpático, vocês vão ver que lá nas adrenais existem neurônios que são neurônios, digamos assim, um pouco diferentes, porque eles não têm axônio, certo? Mas são exceções, né? É uma exceção. Esses neurônios que a gente encontra na medula da adrenal, lá, vocês vão ver que eles são um pouco diferentes, mas são uma exceção, tá? Então, fecho parênteses aqui e a gente volta a falar disso, e vou lembrar vocês disso, quando nós chegarmos lá no simpático, né? No sistema nervoso autônomo, e aí vocês vão ver que tem a via simpática, a via parasimpática, e na via simpática a gente vai falar desses neurônios, certo? Por enquanto, a gente tem que lembrar que essas três porções, elas são comuns a praticamente todos os neurônios, certo? Mas, apesar, né, de todos os neurônios terem essas três porções, existem diferentes tipos de neurônios. Os neurônios não são todos iguais, tá? E é isso que a gente vai ver agora nesta figura aqui. Aqui, vocês estão vendo exemplos de diferentes tipos de neurônios, certo? E a gente vai ver algumas, na verdade, duas formas, né? As mais conhecidas formas de classificação dos neurônios, certo? Então, deixa eu pegar minha caneta aqui. É importante dizer para vocês, né? Vocês sabem, mas vou ressaltar, vale ressaltar, que os neurônios, eles têm basicamente a mesma função, né? Que é receber estímulos nervosos e passar esses estímulos nervosos adiante, certo? Mas, repito, existem diferentes tipos de neurônios. E aí, vocês estão vendo aqui, ó, pessoal, nesta barra azul aqui em cima, né, que eu vou botar a flecha aqui, ó, vocês estão vendo uma forma que nós temos de classificar os neurônios. Aliás, é a forma mais comum de classificação dos neurônios. E esta classificação tem a ver com a localização e com a função dos neurônios. E nesta classificação, existem três grupos de neurônios, que vocês estão vendo aí. Eu vou chamar aqui de grupo 1, ó, os neurônios conhecidos como sensitivos. Os neurônios sensitivos. Aonde estão os neurônios sensitivos? Bom, os neurônios sensitivos são aqueles neurônios localizados, a maior parte, ou seja, a sua extensão, grande parte da sua extensão, localizados
no sistema nervoso periférico. Basicamente, eles constituem o sistema nervoso periférico, ou seja, os nervos espinhais, certo? Então, quando eu digo que a maior extensão do neurônio sensitivo está formando sistema nervoso periférico, eu quero dizer para vocês que os dendritos, o corpo celular e a maior parte do axônio dos neurônios sensitivos está no sistema nervoso periférico, ou seja, fora do sistema nervoso central, certo? Vou fazer um parêntese aqui e vou apresentar uma classificação que talvez a maioria já tenha ouvido falar, mas vale a pena lembrar. Quando nós classificamos o sistema nervoso, né, vocês vão ver isso mais detalhadamente na anatomia, a primeira grande classificação do sistema nervoso é sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Essa é a primeira grande classificação, né? Depois a gente vai subdividindo isso. Mas o sistema nervoso central é constituído pela medula espinhal, certo? E pelo encéfalo. Tá bem? O sistema nervoso periférico é tudo que está fora do sistema nervoso central, ou seja, basicamente os nervos espinhais, certo? Os nervos espinhais constituem o sistema nervoso periférico. Chama a atenção de vocês, né, que encéfalo não é sinônimo de cérebro. O cérebro é uma porção do encéfalo. Tá? O encéfalo é constituído por cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Então, não confundam mais cérebro com encéfalo. Não são sinônimos. Cérebro é uma porção do encéfalo, tá? E o encéfalo e a medula espinhal, repito, constituem o sistema nervoso central, que está no centro. Essa é a ideia, né? É como se fosse uma cidade. O centro e a periferia, o que está em volta. Tá? O sistema nervoso é mais ou menos essa linha de raciocínio. É o sistema nervoso central e os nervos espinhais são periféricos, estão fora do sistema nervoso central. E os neurônios sensitivos, basicamente, constituem o sistema nervoso periférico. Tá? Então, em termos de localização, é assim que a gente entende os neurônios sensitivos. Em termos de função, e daí o nome, né, neurônios sensitivos são os neurônios que conduzem os estímulos até o sistema nervoso central. É fácil de entender, né? A minha mão aqui, né, é toda inervada por neurônios sensitivos, que reconhecem os estímulos que chegam na minha mão, assim como toda a pele, né? E conduzem esses estímulos até o sistema nervoso central. Então, neurônios sensitivos são os neurônios que conduzem os estímulos nervosos que chegam ao nosso corpo até o sistema nervoso central, tá? E aí fica fácil da gente entender, né? Sensitivo de sentir, de sensação. Então, dessa forma, a gente entende a função dos neurônios sensitivos, certo? Por outro lado, eu vou passar aqui para esse grupo 3, temos os neurônios motores, que ele identificou aqui como neurônios eferentes. Mas neurônio eferente é sinônimo de neurônio motor. Tá? E, aliás, a terminologia mais utilizada é de neurônios motores. Os neurônios motores, por sua vez, ao contrário dos neurônios sensitivos, estão quase na totalidade da sua extensão localizados no sistema nervoso central. Ou seja, os dendritos
o corpo celular e uma porção inicial do axônio estão no sistema nervoso central. Tá? E aí sim, o axônio, ele sai do sistema nervoso central e vai até o seu tecido-alvo. Aí já, né, a maior parte do axônio está no sistema nervoso periférico, mas os dendritos, o corpo celular e uma porção inicial, vou representar assim, né, estão dentro do sistema nervoso central. Tá? Então, eu vou representar esses neurônios motores, né, assim, ó. A maior parte deles dentro do sistema nervoso central, tá? E a maior parte do axônio formando o sistema nervoso periférico. Tá? Então, em termos de localização, a gente entende os neurônios motores dessa forma. Dendritos, corpo celular e a porção inicial do axônio dentro do sistema nervoso central. E a maior parte do axônio, tá, no sistema nervoso periférico. Em termos de função dos neurônios motores, tá, a função deles, deixa eu pegar outra cor aqui, a função deles é conduzir os estímulos, ou seja, a resposta a um estímulo sensitivo, né? Conduzir os estímulos nervosos, conduzir os estímulos motores, ou seja, conduzir a resposta do sistema nervoso central até o sistema, até o tecido-alvo, né? Até o tecido-alvo, que eu vou colocar aqui. Qual é o tecido-alvo? Bom, tecido muscular, né? Certo? Tecido muscular, diferentes tipos de tecido muscular, as células, as células endócrinas, né? Tecido adiposo. Esses são os tecidos alvos do sistema nervoso, ou seja, todo o nosso organismo, né, é inervado, então isso é o que a gente chama de tecido alvo, é o tecido que vai receber a resposta motora, tá? Eu não fiz antes, mas eu vou voltar um pouquinho aqui e vou fazer o mesmo aqui, ó, só para que vocês tenham uma ideia, né? Então, mais ou menos, de forma aleatória, eu vou passar essa linha para exemplificar que aqui é sistema nervoso periférico e aqui é sistema nervoso central. Né? A parte final dos axônios, dos neurônios sensitivos, e só a parte final dos axônios, né? Lá os terminais axônicos, que a gente chama, né? No sistema nervoso central. Tá? E deixa eu fazer a mesma coisa que eu fiz. A função dos neurônios sensitivos, então, é conduzir os estímulos lá da periferia até o sistema nervoso central. Tá? Dessa forma, talvez fique mais, ajude vocês a entenderem o que eu falei. Tá? Em termos de localização e de função dos neurônios sensitivos e dos neurônios motores. E, digamos assim, fazendo um meio-campo, né, entre os neurônios sensitivos e os neurônios motores, nós temos aqui um segundo grupo que não é muito falado, é menos conhecido do que o grupo 1 e o grupo 3, mas que numa literatura mais específica sobre o sistema nervoso vocês vão encontrar, que eu chamei aqui de grupo 2, que é formado pelos interneurônios, tá? Interneurônios. Ele, o autor aqui, botou interneurônios do sistema nervoso central. Isso é quase uma redundância, tá?
não é totalmente uma redundância quando nós falarmos lá do fisiologia do sistema digestório, que vocês vão ver que tem algo parecido. Mas, por que eu digo que é quase uma redundância? Porque os interneurônios estão localizados inteiramente no sistema nervoso central. Todo o interneurônio inteiro, os seus dendritos, o seu corpo celular e o seu axônio está dentro do sistema nervoso central. Tá? Independentemente do formato do neurônio, digamos assim, da forma do neurônio, né? Ele está, do interneurônio, ele está localizado dentro do sistema nervoso central. Tá? E em termos de função, os interneurônios, eles têm a função de conduzir esses estímulos dentro do sistema nervoso central, de um neurônio para outro. Né? Claro que se vocês imaginarem assim, ó, vamos juntar toda essa ideia agora. Vamos imaginar que um neurônio sensitivo traga a informação da periferia até a medula. Não importa que altura da medula, tá? Até a medula, ou seja, o neurônio sensitivo, né, entrou ali no sistema nervoso central. Beleza. Vai passar esse neurônio para um neurônio 2, por exemplo. Esse neurônio 2, ele já está inteiro no sistema nervoso central, ou seja, ele é um neurônio, ele é um interneurônio. O interneurônio, que nós chamamos de neurônio 2, passa esse estímulo para o neurônio 3, que também é um interneurônio. Tá? Este interneurônio, que nós chamamos de neurônio 3, passa esse estímulo para um neurônio 4, que também está dentro do sistema nervoso central e que é um interneurônio. Tá? Bom, para não incompridar muito essa história, porque ela pode ser longa, né? Vamos imaginar que o nosso neurônio 3, que é um interneurônio, passa esse estímulo para um neurônio 4. E este neurônio 4 já é um neurônio motor. Então, esse neurônio motor, ele vai estar com o seu corpo celular, os seus dendritos, a parte inicial do seu axônio no sistema nervoso central. Mas a maior parte deste axônio vai estar formando sistema nervoso periférico e é o que vai levar essa resposta até aonde chegou o estímulo sensitivo, certo? Então, é a resposta motora que a gente chama, tá? Então, vocês vejam que o interneurônio, ele conduz esse estímulo, né, de um neurônio para outro, dentro do sistema nervoso central, tá? Então, essa é a ideia em termos de utilização desta classificação: neurônios sensitivos, interneurônios e neurônios motores, tá? Normalmente, vocês vão ouvir falar desta classificação, mas vão ouvir referência aos neurônios sensitivos e aos neurônios motores, tá? Também chamado de motores ou eferentes, tá certo? Muito bem. Existe aqui, vocês estão vendo, uma segunda forma de classificar os neurônios que está descrito aqui embaixo, olha, essa linha azul aqui embaixo. E de acordo com essa classificação, bem menos conhecida, mas que existe, portanto é interessante que vocês conheçam, nós também temos 3 grupos, tá? E nesses 3 grupos, essa forma, essa classificação, ela leva em consideração o formato, a forma do neurônio, né? A morfologia do neurônio, digamos assim. E aqui vocês têm 3 grupos, tá? Eu vou separar esses dois para não haver confusão aqui. O neurônio pseudo-unipolar é aquele neurônio cujos... Puxa, aqueles neurônios cujos dendritos aqui, se reúnem e dali dos dendritos
já sai o corpo celular. Perdão, já sai o axônio, tá? Eles são diferentes daquela estrutura clássica, né? Ou seja, os dendritos, eles convergem, dando origem ao axônio, que vem se estendendo, né? E aqui tem as suas ramificações, as ramificações axônicas. E o corpo celular está na metade do caminho, digamos assim. Nem sempre na metade do caminho, mas ele está ao longo do axônio. Tá? E o que ele tem de diferente? Normalmente o axônio emerge do corpo celular. Neste tipo de neurônio, que a gente chama de pseudo-unipolar, não. O axônio não emerge do corpo celular. É como se o axônio emergisse da junção dos dendritos. Tá? E o corpo celular está em algum local ao longo do axônio. Tá? Certo? Esses neurônios, eles, embora pouco conhecidos, eles representam uma boa parte dos neurônios sensitivos, são pseudo-unipolares, tá? Lembrando para vocês, pessoal, que esta classificação, ela se refere exclusivamente à morfologia do neurônio, tá? Temos um segundo grupo que é chamado de bipolar, né? E, faço um parêntese aqui, às vezes quando eu falo isso em aula, o pessoal dá risada, mas é importante que você saiba. Vocês sabem que existe um distúrbio comportamental classificado como bipolar, tá? Este tipo de neurônio, esse termo usado aqui não tem absolutamente nada a ver com esse transtorno comportamental. Nada a ver. Não significa que pessoas com né, chamadas comportamento bipolar, não tem nada a ver com um número maior de neurônios bipolares. Absolutamente nada, não confundam, tá? Estes neurônios bipolares aqui, eles são conhecidos como bipolares porque eles têm dois polos, digamos assim. Essa é a ideia, né? E isso aqui já é mais parecido com aquele neurônio clássico que a gente costuma ver nos livros. Ou seja, aqui estão os dendritos, né, as ramificações dendríticas, que vão convergindo, formam um dendrito relativamente longo. Este dendrito, então, chega ao corpo celular e do corpo celular emerge o axônio e vai ter lá o axônio as suas ramificações. Então, este aqui, ele tem dois polos, digamos assim, né? Um polo de cada lado, um polo aqui e um polo aqui. Essa é a ideia do bipolar, dois polos, tá? Estes bipolares, eles também representam os neurônios sensitivos. Alguns neurônios sensitivos são chamados neurônios bipolares quando classificados de acordo com a sua morfologia. Tá? E o terceiro grupo é chamado de multipolar, ou seja, estes neurônios aqui são os neurônios que a gente mais enxerga, mais vê nos livros. Né? Por exemplo, aqui, ó, esse neurônio já apareceu, né? Vocês observam aqui esta árvore dendrítica, né? Essa infinidade de espinhos dendríticos, ramos dendríticos, enfim, que formam esta árvore dendrítica. Né? Tudo isso aqui que eu circulei ali é dendrito. Aqui vocês veem, até vou trocar de cor porque está pequenininho aqui para não confundir. Aqui vocês enxergam, ó, o corpo celular, certo? O corpo celular. Esses dendritos todos convergem para o corpo celular. Né? E do corpo celular, em laranja ali, emerge o axônio. Né? O axônio. Ele não desenhou todo, mas eu vou desenhar aqui, ó, o terminal axônio. Né? O axônio. Então, ele é multipolar, certo?
Este é um neurônio clássico, né, que a gente vê nos livros desde o colégio, né, o pessoal representa porque é bem fácil de reconhecer. Aqui, bem à direita, ó, vocês também têm um neurônio bem fácil da gente reconhecer, né, onde aparecem os dendritos, aqui, todos eles convergindo para o corpo celular, e do corpo celular emergindo o axônio. Também é um neurônio bipolar. E aqui tem um terceiro tipo, né, onde uma árvore dendrítica, né, converge para o corpo celular e do corpo celular emerge o axônio e este axônio com muitas ramificações axônicas, né, mas é um axônio só. Então, vejam que essas três figuras aqui representam neurônios multipolares. E nós encontramos neurônios multipolares quando nós falamos em interneurônios e em neurônios motores, né? E essas duas figuras aqui de dendritos, que eu vou chamar agora de 1 e 2, representam interneurônios. Os interneurônios, eles têm este formato aqui, tá? E os neurônios motores têm este formato aqui, ó, que eu chamei de 1, né? Este formato aqui. Isso aqui, de certa forma, pessoal, é fácil da gente entender, digamos assim, né? Os interneurônios, como agora vocês já sabem, eles fazem sinapse no sistema nervoso central, né? Então, essas informações, elas devem se espalhar pelo nosso encéfalo. Normalmente, uma informação, ela chega no córtex cerebral, mas ela não é enviada para uma única porção do nosso cérebro, né? Às vezes, uma informação é levada para diferentes partes do nosso córtex cerebral, né? Então, é fácil da gente entender que esses interneurônios, eles têm muitas ramificações. Para que eles tenham muitas ramificações, é importante que eles tenham muitos dendritos e é importante também que o axônio, né, seja ramificado. Então, isso, digamos assim, otimiza essa troca de informações lá no nosso sistema nervoso central. Já quando a gente pensa em neurônios sensitivos e em neurônios motores, né, essa informação que chega num ponto da minha pele, ela vai chegar ao sistema nervoso central. O destino dela é o sistema nervoso central, né? Da mesma forma que quando uma informação motora sai do sistema nervoso central em direção à periferia, ela tem um ponto mais específico para chegar. Pode ser o meu dedo, se eu movimentar o dedo, pode ser a minha mão, se eu movimentar a minha mão, pode ser o meu braço, mas é algo mais específico. E aí, então, a gente tem normalmente um axônio, né? A informação ela é mais específica, ela tem que chegar num ponto mais específico. Aí é mais ou menos esse o raciocínio, e dentro desse raciocínio a gente tenta, então, entender por que existem diferentes tipos de neurônios, tá? Muito bem. Nós já estamos, eu pretendia ir um pouco adiante no vídeo, mas nós já estamos quase atingindo os 30 minutos, não há nenhum problema. É interessante que vocês saibam que qual é a mensagem hoje, né, do vídeo. É importante que vocês saibam que, não só para a prova de fisiologia, mas para sempre, né, que existem diferentes tipos de neurônio. Essa é a primeira mensagem, tá? E que esses diferentes tipos de neurônios são classificados, né, para que a gente possa estudá-los da melhor maneira. E que existem duas grandes classificações, digamos assim, uma muito mais utilizada que a outra, que é esta que aparece aqui em cima, que eu chamei a atenção de vocês, né? E dentro dessa classificação, que é a mais utilizada, vocês vão ouvir falar muito em neurônios sensitivos e em neurônios motores. Mas não esqueçam que existem também perdão, risquei ali, mas não esqueçam que existem os interneurônios. Existe uma segunda classificação, bem menos conhecida, que leva em consideração unicamente a morfologia dos neurônios, mas para quem se interessa pelo sistema nervoso central, para quem gosta desse assunto, para quem vai aprofundar o estudo nesse ponto, saibam também que existe essa outra classificação aí. Tá, pessoal? Essa é a mensagem
da nossa conversa de hoje, tá? Paramos por aqui, já chegamos aos 30 minutos, tá? Um abraço a todos e nos encontramos no próximo vídeo em breve. Tchau, tchau.